Fala, nação rubro-negra, tudo bem com vocês? Flageral TV na área. Galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa situação aí do Rodolfo Landim, que está de férias, né, esses bastidores do time do Flamengo, do Marcos Braz, que rolou um boato que ele poderia pedir demissão, mas isso não passa realmente de boato, e também do técnico Paulo Souza, que segundo uma jornalista, ele pode até mesmo entregar o seu cargo devido a esse desvio de função dele estar fazendo coisas que não era para ele estar fazendo, e sim a diretoria do Flamengo. Em relação ao Flamengo versus Altos do Piauí, uma ótima notícia para quem mora no Piauí: a partida vai ser jogada num dia totalmente inusitado, essa estreia do Flamengo na Copa do Brasil, e o Diego Alves tem sido sondado por alguns clubes e a possibilidade dele sair cresce a cada dia. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular, e lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo, e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, falando aí sobre os bastidores, né, do Flamengo, que estão conturbados, veio à tona uma série de fatores na data de ontem, e eu vou tentar resumir da melhor maneira possível para vocês. Em relação ao Rodolfo Landim, que está de férias, né, mas se vê pressionado aí a demitir Marcos Braz e também o Paulo Souza, e sobre o Marcos Braz. Vamos começar pelo Rodolfo Landim. Rodolfo Landim está de férias na Europa, mesmo com esse turbilhão de problemas acontecendo no time do Flamengo, e aí quem fica de frente nessas situações sempre é o Marcos Braz quando ele viaja, né? Então ele está tirando aquelas férias, mas a diretoria, uma parte da diretoria do Flamengo, tem pressionado bastante o presidente para ele tomar atitude em relação ao Marcos Braz e também em relação ao técnico Paulo Souza. Mas nada disso será resolvido enquanto ele estiver de férias lá na Europa, beleza? Então a pressão existe, mas ele não vai tomar uma decisão agora, até porque ele está muito longe. Em relação ao Marcos Braz, ele deu uma entrevista para a Jovem Pan, ele falou: eu sou tudo, menos burro, para poder marcar uma reunião da torcida com os jogadores sem avisar os jogadores, né? Mais especificamente sobre aquele caso, o Everton Ribeiro chegou no aeroporto e falou que não sabia que tinha reunião. Então, em relação à reunião, sim, alguns jogadores sabem, segundo o Gabriel Reis, um dos jogadores que vão participar da reunião é o Gabigol, o outro é o Davi Luiz. Então, alguns jogadores só que vão participar dessa reunião, com alguns integrantes, representantes ali das 4 torcidas organizadas do Flamengo, ok? E em relação ao Marcos Braz se demitir, né? Ontem rolou um burburinho porque ele tinha marcado uma reunião com conselheiros e em cima da hora ele foi e desmarcou. E aí já surgiu ali o boato que ele poderia pedir demissão, mas nada disso corresponde com a verdade. Segundo o jornalista Mauro César, o Marcos Braz não vai se demitir e também não estuda demitir o técnico Paulo Souza, ok? Então, em relação ao Marcos Braz, aí esse boato é realmente somente boato. Ele cancelou essa reunião porque o pessoal da base da diretoria não gostou que ele marcou uma reunião com opositores, e aí primeiro ele vai conversar com o pessoal da diretoria, depois vai conversar com os opositores. Então, para quem queria o Marcos Braz fora do Flamengo, ele continua no Flamengo, e para quem fala que não está sendo feita reformulação, pô, o Flamengo já contratou uma série de jogadores, tá? Daquele time de 2019 para cá, são poucos jogadores que estão dentro de campo. O Paulo Souza tem botado muitos jogadores da base, e eu acho que o processo de reformulação está sendo feito. Agora, o que falou o Kifuri, né, segundo o Juca Kifuri, um interlocutor ali de Marcos Braz, revelou que ele está insatisfeito com o Paulo Souza, que ele só não se mete para não falarem que ele está se metendo, mas que era para o Paulo Souza já ter um time base ali do Flamengo. E aí é uma situação complicada, né? Sempre nesses momentos surgem interlocutores falando coisas que a gente fica assim de queixo caído. E segundo esse interlocutor aí do Juca Kifuri, o Marcos Braz está insatisfeito com o Paulo Souza, mas por enquanto continua a mesma coisa. Paulo Souza fica e Marcos Braz também fica no time do Flamengo, e o Landim está curtindo lá suas férias. E nação rubro-negra, falando agora de mercado da bola, todo mundo sabe que a chegada do goleiro Santos escanteou ainda mais a presença do Diego Alves, que não faz mais parte dos planos do técnico Paulo Souza, ok? Ele está sendo relacionado para os jogos, mas a verdade é a seguinte: ele virou o terceiro goleiro. O Santos chegou para ser titular, né? Mas o Paulo Souza, em relação à hierarquia ali, como o Hugo já estava no gol, ele continuou no gol e foi muito bem na última partida. O Hugo tá fechando o gol ali quando estava 1-0 para o time do Flamengo contra o Sport Cristal. Ele, num lance que estava praticamente ele e o atacante dos caras, chutou, ele conseguiu defender a bola, e não foi só um lance, teve mais um lance aí que o Hugo foi muito bem. Então, por causa disso, o Hugo ainda é o goleiro titular.
Mas, segundo o site torcedores.com, o Diego Alves tem sido sondado por 2 clubes, um clube do Japão e um clube do México. Vamos começar pelo clube do Japão. O nome do clube é o Jeff United do Japão e também o Querétaro do México. São esses 2 clubes que estão querendo a contratação do goleiro Diego Alves, e por tudo que ele já fez pelo futebol brasileiro, pelo time do Flamengo, eu acho que ele merece sim ser titular em algum outro clube. Ele já está no final da carreira, merece jogar. Infelizmente no time do Flamengo ele já não tem mais o espaço que ele tinha, e a gente provavelmente veja ele jogar agora em outro clube. E aí eu te pergunto, se você tivesse o poder de escolha dentro da diretoria do Flamengo, você realmente contrataria o Santos? Você colocaria o Diego Alves como terceiro goleiro? Tudo bem que ele errou ali contra o Rezende, mas ele tem uma história muito longa no time do Flamengo. Então, queria saber a sua opinião, se realmente vale a pena a gente negociar o Diego Alves, ou se o melhor para ele é ficar no time do Flamengo, que algum dia possa surgir alguma vaga, mas eu acho muito difícil. Eu acho que até pela sua história, o Flamengo e o Diego Alves merecem aí que ele encontre um outro clube e possa, no final da sua carreira, conseguir pelo menos jogar. Ele que está com... a parte física tá ok, tá tudo tranquilo, tem treinado muito bem, mas infelizmente existe essa rusga dele com o técnico Paulo Souza e ele não faz mais planos do time do Flamengo. E nação rubro-negra, uma curtinha aqui, segundo a Raíssa Simplício, o Paulo Souza, ele tá chateado com a diretoria do Flamengo, ele cogita até mesmo pedir demissão, porque ele está exercendo ali um segundo cargo que não era para ele exercer, né? Um desvio de função. A reformulação que era para estar sendo feita pelo Marcos Braz, segundo a Raíssa Simplício, o Paulo Souza enxerga que não era para ele estar fazendo. Ele está servindo ali como um escudo da diretoria. E que essa parte, quem era para estar fazendo, era o Marcos Braz, era a diretoria do Flamengo e não o Paulo Souza. Então ele se sente ali sem uma proteção da diretoria, se sente totalmente exposto. O que todos os últimos técnicos falaram vem acontecendo também com o técnico Paulo Souza. Ele vem sendo limado, tá? E existe sim, segundo a Raíssa Simplício, a possibilidade dele entregar o cargo, dele pedir demissão. Eu acho difícil essa situação, mas, segundo a jornalista, é isso que passa pela cabeça do técnico Paulo Souza, que está fazendo sim uma reformulação, conforme eu já falei. Muitos jogadores da base estão ali tendo oportunidade no time profissional do Flamengo e estão dando conta do recado. Então, o técnico Paulo Souza, mesmo sofrendo essa pressão, mesmo exercendo essa função a mais do que era para ele exercer, eu acredito, eu estou enxergando aí que ele está conseguindo fazer. Mas é lógico, sem respaldo da diretoria, fica complicado a situação do Paulo Souza, segundo a Raíssa Simplício. Eu estou vendo sim um respaldo da diretoria para o técnico Paulo Souza, porque tem mantido ele no cargo e ele tem o poder de decisão. Se ele quiser tirar um jogador, botar outro jogador, ele tem carta branca para fazer isso. Ainda não chegou nele a informação de que ele está errado em alguma coisa em relação à diretoria do Flamengo, especificamente ao Marcos Braz. Então o Paulo Souza segue fazendo seu trabalho, mas, segundo a jornalista, corre esse risco aí dele mesmo pedir as contas. E nação rubro-negra, uma curtinha aqui para fechar o vídeo com chave de ouro. O pessoal do Piauí, que já não via o Flamengo jogar aí há mais de 10 anos, tem uma ótima notícia, porque a estreia do Flamengo na Copa do Brasil contra o Altos do Piauí caiu num dia inusitado, mas caiu como uma luva para quem vai para o jogo. Caiu num domingo, dia 1º de maio, Flamengo estreia contra o Altos, e com certeza, né, um domingo é bem mais fácil de ir para o estádio do que numa quarta-feira. Então tenho certeza que a galera que estava com saudade de ver o Flamengo aí no Piauí vai lotar o estádio. E é isso, galera. Gostaram da notícia? Deixe seu like, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, até a próxima e fui!